Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta agora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é: a limpeza é de Deus. Você está preparado? É um vídeo polêmico, mais um vídeo polêmico, mais um vídeo que vai somar com os outros vídeos no entendimento. Porque a palavra é essa: ninguém pode fugir, ninguém pode inventar algo diferente. Então, para ter uma base bíblica, nós vamos lá em Romanos, Novo Testamento, Romanos capítulo 12, do 1 ao 2, que é bem interessante. Olhe o que diz a palavra de Deus. Meu subtítulo aqui é A Nova Vida. Se Deus prepara a limpeza da igreja, a limpeza do seu povo, é para que ele venha dar uma nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é o que a gente quer fazer, é aquilo que a palavra de Deus determina que nós venhamos fazer. Então ele quer que você se sacrifique no intuito de fugir daquilo que não é de Deus. Mas todo mundo faz, mas é um sacrifício. Aí diz mais no 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Quando ele diz: e não vos conformeis com este século, ele está dizendo: se você está aprendendo algo que tem base bíblica, acredite, porque é a palavra de Deus que vai te julgar. Não é ninguém mais. Ninguém pode estar com você quando você estiver frente a frente com Deus, com o Filho de Deus. Quando você estiver sendo julgado ou subjugado, você terá que atender à palavra de Deus. Se você não tiver apoiado na palavra de Deus, mesmo que há mais de 2000 anos as pessoas tenham feito diferente, que é realmente o que aconteceu. Então vamos à palavra de Deus. Já fiz a introdução bíblica. Esse é um vídeo que tem uma linha de meditação baseada em Mateus 23. Mateus 23, vocês sabem, né? Aquele questionamento que ele fala que os escribas, os fariseus lá, os sacerdotes lá de Caifás, procuravam dar o melhor do dízimo recolhido, né? Mas não atendiam o primordial da lei, ou seja, o motivo de terem feito aquilo, que era a misericórdia, justiça e fidelidade. Eu sempre falo isso porque as pessoas estão presas à igreja e a igreja tem plantado essa mentira, porque é mentira, né? De que, primeiro, que é o povo que rouba a Deus. E o texto aqui, Jesus está se referindo diretamente a eles, porque Jesus já viu essa história acontecer lá em Malaquias 3:9, né, que as pessoas só pegam essa questão de trazer todos os dízimos à casa do tesouro, né? Mas você tem que olhar Malaquias 3, do 1. Aí você vai entender todo o enredo, toda uma história. Deus estava falando através do profeta contra os sacerdotes, não o povo. E ele exortou o povo a voltar à vontade de Deus. Aliás, os sacerdotes a voltar à vontade de Deus, coisas que não fizeram. Então, aquele sistema de tabernáculo não mais servia nesse primeiro sentido, que era atender à necessidade das pessoas. Já falei sobre isso, porque quando a gente se transformou em instituição filantrópica, aí que o negócio arrebentou. Porque lá na frente, hoje, nós temos um sistema de governo
que tem inúmeras pessoas loucas lá, que essa que é a verdade, criando leis para fechar a porta da igreja. Mas sabe por que o diabo ele vai conseguir terreno com a igreja? Porque Deus já se afastou dela. Mas nós somos o culpado, porque nós colocamos pessoas lá que nos favorecem. Isso é o sintoma da igreja desde lá do tradicionalismo. O próprio sistema de instituição filantrópica foi para não incomodar o mundo, né? E fazer acordos agradáveis àqueles que estavam na liderança. Já falei sobre isso, mas eu estou explicando para você porque Deus está limpando a sua árvore, a sua igreja. Por quê? Porque se faz necessário isso. E a base é a palavra de Deus. E também tem lá em Lucas 22, que trazendo à tona essa história de que a última ceia de Jesus, a última Páscoa, ele estava encerrando a obra da lei. Quando ele morreu na cruz, fechou-se tudo. Agora só na glória. Mas por que as igrejas fazem isso? Já expliquei inúmeras vezes. Porque foi trazido através do imperador Constantino, que aí promulgou a Igreja Católica, através dos seus sacerdotes do Deus Mitre, Deus Sol. Essa que é a verdade. Isso é história que comprova a palavra de Deus. Bem sabemos que havia muita simbologia e cumprimentos bíblicos nas palavras e ações do Filho de Deus. Ou seja, cada passo que Jesus dava se cumpria uma escritura. Então, o nascimento de Jesus já estava escrito que ele ia nascer em Belém. Aí tinha a estrela, né, que mostrava, tinha os magos do Oriente, tinha, né, os camponeses. Tudo isso era cumprimento da palavra de Deus. Então foi se cumprindo tudo isso até aí culminar na entrada de Jesus lá na cidade, lá em Jerusalém, no jegue, no jumentinho, né? Então tudo isso já estava previsto na lei. Foram cumprimentos da lei. Infelizmente os irmãos lá, judeus, né, não enxergaram isso porque era questão política. A igreja já estava ali entranhada com o mundo, como as de hoje. Como as de hoje. Então vai chegar a política aí na frente aí, seu pastor vai dizer, ó, vote fulano, porque vai ser bom pra gente. Então individualismo, é isso que acontecia naquela época e aconteceu. E acontece hoje. Então tá lá. Então ele está dizendo, porém a má interpretação, os interesses próprios sobrecarregaram a igreja de mentiras legalistas que afastaram a verdade, proliferando a mentira. Então, você está no local onde que o que está na frente te orientando, ele não tem conhecimento e não quer ter conhecimento, só que está ensinando para você o errado. E aí, quando ele morrer, ele vai dar conta. E você vai dizer o que para Deus? Não, eu acreditei no homem. Você vai estar certo disso? Você está certo da decisão que você está tomando? Ah, eu confiei na palavra de Deus. Aí você tem aí um advogado contigo. Você tem uma legislação legal que é a palavra de Deus. Apesar de um pouco modificada, essa que é a verdade, né? Ah, mas vai vir as chagas, mas as pessoas não estão nem aí para as chagas. Os endemoniados, os gananciosos, os legalistas não estão nem aí para as chagas. Então, não achem que eles não vão modificar, que eles não modificaram, que eles não tiraram livros por causa disso, que não tiraram. É porque também, cá para nós, nem conhece a Deus. Essa que é a verdade. Talvez me pergunte o que tem para se limpar na igreja. Já falei inúmeras vezes. Você pode até dizer para mim, se você quiser. Você que acompanha os vídeos do Profeta Bora, você já sabe o que eu estou falando. Se analisarmos aí Mateus 23, Malaquias 3:9, constatamos que não atendia os interesses do Criador. Quando Jesus
chegou lá para aqueles escribas e fariseus, lá em Mateus 23, abra sua Bíblia lá. Ele já sabia da história deles e dos antepassados dele. Ele está falando de quem? Lá de Malaquias 3, do 1 em diante. Não é 3:9 não, é do 1 em diante, né? Que conta a história. Por quê? Porque eles distorceram e distorcem hoje, né? Hoje, o que seria o essencial daquela prática. Se hoje valesse, porque ficou na lei. Na graça, Jesus, ele fechou. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam aplicar o fermento, a modificação, e iriam fazer o que fazem hoje. Entendeu? Não dando continuidade. Então, Jesus já encerrou tudo aquilo. Então a gente não consegue enxergar porque não tinha ninguém para rebater. Então era aquilo que eles passaram. O Martinho Lutero e outros aprenderam aquilo que a igreja passou. Que havia aí desde 300 e poucos anos depois de Cristo, ensinando aquela liturgia, aquela forma de ver Deus, e eles pegaram o carro andando. Só que com o estudo da história, com o ajuntamento de informações, o pareamento de informações, constatam uma divergência, constatam a veracidade da palavra de Deus, mas vê divergências que não podem ser deixadas para trás, não podem deixar de ser observadas e seguidas. Então tá aí, a igreja de hoje vai pelo mesmo caminho, todas têm o mesmo objetivo: buscar as ovelhas perdidas do Senhor. Isso aí é bom, mas é só buscar? Uma vez Deus disse para mim, escreveu na Bíblia, lá diz assim: eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, as perdidas vou encontrar, as doentes eu vou sarar, as aleijadas eu vou ajeitar. Estava escrito na minha palavra, não sei onde é que está esse versículo, mas estava escrito. Ele mesmo, ele disse. Por quê? Porque os que estão à frente não atendem isso. Porque botar na conta de Jesus é muito fácil. É muito fácil. Esses milhões de templos que tem aí, se a igreja fosse organizada, se a igreja fosse de Deus, imagine se fosse de Deus. Se fosse de Deus, Deus poderia organizar a sua igreja. Por quê? Porque o reino dividido não subsiste. Ele mesmo que disse lá para os endemoniados. Mas a igreja dele, essa igreja que se diz dele, está no mesmo caminho. Cada um segue um caminho. E é o Espírito Santo, é Jesus dentro deles, dirigindo eles? Nunca. Até foi no início, porque a própria palavra diz que foi, que não era de Deus, passou a ser, e também diz que já desviou. Vocês não acreditam? Olha a palavra de Deus. Você que é estudioso da palavra de Deus, você que foi formado em faculdade de teologia, né? Te ensinaram, só que aqui você vai pegar o que está escrito aqui e buscar na história. Não é o que te contam, é o que a história catalogada, registrada, conta. Aí vai valer. Porque é um registro que tem testemunha. Não é a palavra de um homem ou de qualquer pessoa famosa ou não. Então as pessoas precisam buscar a Deus. Não é buscar o ensinamento de A e B porque ficou famoso, porque é bonito, porque é bonita, porque é menino pregando. Vocês precisam buscar a Deus. Só se pode buscar a Deus através da palavra de Deus. Não sabe? Vai buscar nos livros, vai buscar na história que tem. Quase todo dia está sendo descobertas coisas que comprovam a palavra de Deus. E eu sei tanta coisa, se eu passar para vocês, vocês ficam até doentes. Essa que é a verdade. Porque é muita informação. Então eu não posso passar agora não. Né? É preciso buscar, cuidar e direcionar. Ele está falando, a igreja de hoje vai pelo mesmo caminho. Todas têm o mesmo objetivo: buscar as ovelhas perdidas do Senhor. Isto é louvável, mas não se
prepara para isso. Ah, você tem um templo com 42 mil templos, você não tem faculdade, você não tem crédito, você não tem trabalho para os homens se posicionar. O que você faz na vida? Só juntar pessoas. Só juntar pessoas de qualidade para queimar no inferno. Eu tenho falado isso, tenho ensinado as pessoas a palavra de Deus, mas não querem. Não querem o melhor de Deus. O que se pode fazer por vocês? Nada. Vai ser só cobrado. Diz a palavra de Deus: na verdade, buscar ou atrair está no mesmo parâmetro de não ter ferramentas para esse trabalho. Cuidar, direcionar, é onde as igrejas pecam principalmente. O mesmo Deus, o mesmo Espírito, mas são contrários à palavra de Deus. Cada um segue um caminho, nós sabemos disso. Inúmeras igrejas grandes pegam os membros das igrejas pequenas, contratam para servir o mesmo Deus, pagando, deixando a igreja pequena sem o membro talentoso que Deus deu a ela. Aí você fala para mim, é de Deus isso? É o mesmo pecado que Davi cometeu com Betseba. É o mesmo pecado. Só que as pessoas acham isso bonito. Por quê? Porque chegou uma pessoa talentosa na igreja rica dela. Ela não está nem aí se a outra igreja ficou sem o membro, que provavelmente vai ter que fechar as portas. Mas não é tudo de Deus. Não é o Espírito Santo que dirige todo mundo? Pelo menos o que dizem, né? Como é que Deus faz um negócio desse? Porque não é Ele que faz. Porque nosso Deus é justo. Nosso Deus é justo. Abrir mais igrejas não é a solução. A solução é você cuidar da que você tem. Então você tem uma empresa, você não abre mais igrejas, mais empresas, se você ainda não estruturou a que você tem. Isso é questão de logística. Então a igreja vai só juntando, sem qualidade. E vai caindo pessoas pelo caminho que ele nem sabe. Vai caindo pessoas pelo caminho. Aí as pessoas dizem, não, ele caiu, saiu da igreja porque quis. Porque a palavra todo mundo tem. Tem mesmo. Será que tem mesmo? Eu estou ensinando para vocês a palavra, eu tenho aí um ano, mais ou menos um ano ensinando a palavra de Deus para vocês, né? E muitos continuam fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele gosta daquilo que eles aprenderam. Só que não vai dar salvação para vocês. Não interessa quem você seja. Você pode ser famoso, você pode ser talentoso, você pode ser quem você pode ser, mulher no altar que está na moda mesmo, né? Mas a palavra de Deus ninguém escapa. Ou seja, ninguém escapa de Deus. Porque a palavra ela tem resposta para tudo. Se você buscar a resposta, você vai ter, porque a palavra é perfeita. Então ela tem resposta para tudo. Mas o que Deus espera como obra das igrejas? Você sabe dizer? Talvez é uma pergunta que muitos dizem, eu já estou fazendo. Eu já trabalho de dia e de noite na igreja. Eu larguei tudo para servir a igreja. Já está dizendo, servir a igreja. Mas será que você está servindo a Deus? A palavra não está chocando com a sua realidade, porque não é o profeta agora, é a palavra de Deus sendo passada pelo profeta. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é minha palavra, é de Deus. Daí iremos com Mateus 23, onde Jesus observa na arrecadação dos dízimos e nas ofertas. O que a igreja tem feito? Arrecadado, ajuntando pessoas, caindo inúmeras pessoas pelo caminho. Muitas pessoas não acreditam mais no sistema religioso. Sabemos disso? Ah, mas você está bem com Jesus? Está bem? Será que está bem com Jesus?
Sabe? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Ah, você hoje está assistindo esse vídeo do profeta agora pela primeira vez. Será que foi por acaso que você está assistindo? Ou Deus está te dando uma oportunidade dele tratar de você, dele preparar você para a vinda dele? Porque estar na igreja não está te garantindo nada. Se você ver os vídeos anteriores aí, eu tenho mostrado cada coisa aí que pastor nem pastora prega para vocês, porque muitas vezes não sabem nem para ele. Vocês recebem o dízimo, a oferta, num cuidado, medindo cada alimento, cada coisinha específica com precisão, porém negligenciam o motivo pelo qual foi criado essa prática pelo Criador. O que acontece? Por que Deus criou esse sistema? Primeiro, para atender, já disse inúmeras vezes, os pobres, os miseráveis, os órfãos, os estrangeiros, né? Deus é rico, dono da prática, porque ele queria essas coisas, mas era para poder atender essas pessoas. A igreja faz isso? Não, a igreja faz tempo, vai juntar mais pessoas, aí tem uma chacina, 70% é filho de crente desviado, aí você diz que está funcionando. Gostam de se enganar. Ah, estão sentindo bem na igreja? Beleza, só que Jesus vier, como muitos esperam que ele venha, lá em Amós 5, lá no capítulo 2, diz: muitos querem que eu venha, mas não sabe o que vos espero. Ele está falando dos crentes, ele está falando das pessoas que têm lido a palavra de Deus, que acham que são de Deus, que estão fortalecidos naquilo que foi ensinado por homens que aprenderam lá atrás. Mas a palavra está sendo revelada agora, a verdadeira palavra, para que você possa ter uma oportunidade real de salvação. Porque quando vier a nova obra, a última obra que Deus vai fazer, você entranhado na igreja, aí você não vai enxergar. Aí você não pode dizer que você não teve oportunidade. Não estou querendo que você pule fora da igreja. Eu quero que vocês aprendam a palavra de Deus, para que quando a obra estiver acontecendo, não vou fazer evangelismo, não vou fazer propaganda. Por quê? Porque a obra por si só, ela vai atrair as pessoas. Mas aí, aqueles que estão na frente da sua igreja lá, seu pastor, sua pastora, seu reverendo, seu apóstolo, seu bispo, seu padre, ele vai dizer: não vai não, porque lá não é de Deus. E você vai acreditar. E você não vai dar nem chance à palavra de Deus, porque não sou eu que vou vogar nada, é a palavra de Deus que vai determinar as coisas. Então estou dando oportunidade. Aliás, Deus está dando oportunidade para vocês, porque Deus é bom. Nosso Deus é muito bom. Nosso Deus é muito justo. Ele é justo, ele dá oportunidade para você enxergar, mas é você que faz a escolha. Assim foi o povo de Israel, que inúmeros profetas falaram de tudo que iria acontecer e eles não enxergaram. Por quê? Porque não quiseram, porque era a política entranhada no meio, era legalismo do homem entranhado no meio, era o povo acostumado com o que é errado. Sabe quando você acostuma o que é errado? É igual você tá atendendo pessoas, aí um dia eles começam a ganhar vantagem. Então digamos que você tem direito a ganhar um almoço com refrigerante, né? Só que aí você recebe, em vez de receber um copo de 200 ml, uma latinha de 300 ml, 330, né? Nem sei quanto é. Aí você passa a receber uma de 1 litro. Mas a norma seria uma de 330, acho que é 330 ml, né? Aí o dia em que resolvem dar o 330 em vez de 1 litro para você, aí você diz que ele está errado, porque você já acostumou
com o errado. Então, quando se faz o certo, você acha que está errado. Então, assim tem sido na igreja, assim tem sido a palavra de Deus aplicada. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas para que a gente não venha estar inventando demais. Agora eu vou te perguntar, o que sobrecarrega as igrejas de hoje diante de Deus? É que obriga as ovelhas a cumprir um fardo, um ritual abolido na maior cara de pau. Tem pastor que diz, mas é bom para a igreja. Não, mas aí ajuda a igreja. Só que para as pessoas, muitos é um fardo. Estou falando, eu conheço uma pessoa que trabalha próximo de mim, que ele tem 25 pessoas na igreja dele. E ele, que ele frequenta, né, que ele está lá na liderança, e ele diz que só 5 pessoas dão dízimo. Aí eu disse para ele assim, imagine a vergonha que essas pessoas que não dão dízimo não passam. Aí ele ficou olhando para mim e concordou comigo, né? Se o dízimo fosse de Deus, o povo de Deus era o mais rico do mundo, porque Malaquias 3, lá 9, lá, trazei todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, é um toma lá da cá. Ele disse, me provai, ministro, que por um canal tal vos venha maior abastança. Então, não é o que nós vemos. Pelo contrário, quando tem uma tragédia, o povo de Deus, os filhos gerados de Deus, lá na igreja, lá, são os que estão na linha de tiro morrendo. Então, é só para vocês abrir os olhos. Mas não aconteceu comigo, mas tem acontecido com seus irmãos. A gente falar em acontecer com os irmãos, lá na África, os irmãos estão morrendo lá aí há mais de 6 anos, sendo massacrados, e ainda tem uns vídeos na internet, você não vê, porque não passa na televisão aberta, né? Mas se você pesquisar, você vai ver os irmãozinhos, as covinhas, com a mão para cima, muitos crentes morrendo, muitas pessoas morrendo aí, as coisas acontecendo, mas ninguém toma providência de nada. Uma marcha para Jesus, devia ter uma marcha para as pessoas parar o Brasil, para as pessoas se despertarem para resolver aí. Muitos querem que o presidente dos Estados Unidos invada o Brasil para resolver o problema do tráfico, da bandidagem, do que é errado, né? Mas ele só vai entrar no Brasil aqui para sugar, porque ele só vai aonde ele tem que tirar alguma coisa. Por que ele não vai lá resolver o problema lá? Não é? Por quê? Porque não é interessante. A gente tem que resolver o nosso problema interno no Brasil e não querer desejar que venha gente de fora, usurpador, pessoas aí com espírito de Nabucodonosor, né? Para poder dominar o restinho que nós temos. Mas tenha paciência, vai chegar. Deus vai fazer uma obra e esse Brasil ainda vai ser do Senhor. Creia, simplesmente creia. Então essa é a palavra que eu tenho para você, que você possa meditar. É simples, mas você precisa aprender o que é simples, porque nosso Deus é simples. E você, na simplicidade, você cumpre a vontade de Deus. Mas quando você inventa, aí você fica fora. Aí você fica fora dos propósitos de Deus. Amai uns aos outros, mas Deus tem que ser o Senhor da sua vida. Para isso é que a palavra de Deus existe. Que Deus possa abençoar esse povo. Compartilhe, mande vídeo para as pessoas, sabe? Não guarde só para você. Faça a diferença. Acredite, depois de meditar, como está escrito na palavra de Deus, aí nós devemos fazer um culto racional e não vos conformar com este século, este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, seu pastor pode dizer que eu estou errado, mas ele não pode mudar a história que comprova isso. Ele não pode, seja ele quem for, ele não pode mudar essa história. Então abre os seus olhos, porque se o pastor vai para o inferno, você vai junto com ele.
Que Deus abençoe a nós todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.